Ave. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. A paz em seu coração, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, iniciamos mais um programa Espiritismo e Educação. Hoje, com o tema central, caminhos para uma nova educação em família. Meu abraço a você que está nos acompanhando. Se Deus quiser, daqui a pouco teremos também a presença do Ronaldo Gomes, nosso companheiro, que ainda não conseguiu fazer aqui o seu contato através da internet. O nosso programa Espiritismo e Educação é ao vivo, ele é interativo, você pode participar tanto através do Facebook quanto através do YouTube. E pode também ter o seu comentário, enviar a sua pergunta através do WhatsApp da Rádio Estação da Luz. E daqui a pouco vai aparecer aí para você também os telefones para sua participação. Olha aí o nosso Ronaldo, conseguiu entrar, e está ele conosco agora. Ele está ajeitando lá, enquanto isso, olha aí os telefones do WhatsApp para que você possa participar, possa fazer a sua pergunta. O DDD é o 84 981755598, ou então o 99438005. O nosso Gomes está lá se ajeitando com a internet. Não, parece que ele já conseguiu. Tudo bem, Ronaldo? Tá, tudo bem. Estamos aqui tentando, certo, porque é complicado, mas é assim mesmo, faz parte. Boa noite a todos, muita paz. Isso aí. Então, já vamos para o programa Espiritismo e Educação. Hoje nós vamos falar caminhos para uma educação diferenciada, renovada na família. Precisamos trazer, antes de mais nada, a visão que o Espiritismo possui sobre a criança. Ou seja, filho, a filha. Nada melhor nosso querido benfeitor espiritual, Emmanuel, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, uma obra maravilhosa, totalmente dedicada à família e à educação, que é o livro Luz no Lar, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. A página do Emmanuel é bem curta, e ela é muito famosa, ela é conhecida, que antes de termos a internet,
Esta página do Emmanuel foi essa, distribuir, falhada de todas as maneiras possíveis, e hoje ela se encontra também na internet. Mas, na verdade, ela faz parte do livro Luz no Lar. É um apelo. E Emmanuel intitulou Oração da Criança. Vamos prestar atenção. Amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem condenes a ignorância e a crueldade. Venho ao encontro de tua ação, teu convite, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que cercam. Não me negues tua vontade, teu carinho, tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a planta tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade, dar-te-ei cooperação. De ti depende ou seja pior ou melhor amanhã. Eis a página, então, escrita por Emmanuel, através do nome do Chico Xavier, titulada Ação da Criança. É o capítulo 16 do livro Luz no Lar, publicação da Federação Espírita Brasileira. Muito bem, vamos então tecer alguns comentários a partir desses dizeres do nosso Emmanuel, porque é a criança, o espírito reencarnado, fazendo uma oração apelo aos adultos, que somos os pais, que somos os responsáveis. E ele pede, então, para nos bons exemplos, para fazermos os esforços necessários para, se for o caso, corrigir as suas más tendências ou as suas boas tendências, que são as virtudes. Há uma frase do Emmanuel, neste texto, que nos chama a atenção, quando ele diz: ensina-me a descobrir o bem. Essa é a missão dos pais. Ou seja, propiciar, permitir os filhos, esses espíritos reencarnados, possam desenvolver o bem. Isso, os pais têm que evitar o dar tudo, ensinar tudo, proteger o tempo todo. Se deve fazer isso. Nós precisamos permitir a interação dos filhos com as outras, mas também com o mundo, a sociedade em que ela vive, e levá-la conosco a ações de caridade, mas fazendo-a sempre pensar, meditar, refletir, ver e ajudar, auxiliar o tempo todo. Então, nós, pais, nós precisamos permitir que a criança se desenvolva através dos seus estágios psicológicos e genéticos de desenvolvimento. Mas esse é o nosso papel. Aqui o nosso William José, que é de Recife, está nos dando boa noite. Uma boa noite a você também, José. Então, vamos permitir nossos filhos participem, que permitem os nossos filhos se desenvolvam, permitir que os nossos filhos tenham a prática, façam. Aliás, lembrando nisso,
Pestalozzi, esse grande educador suíço, e que foi professor, foi do Denis Arrivaio, Alan Becker, dizia que a verdadeira educação tem que ter um componente que, na época, que era o início do século XIX, ele chamava do uso das mãos nas oficinas, ou seja, a prática. Deixa fazer, deixa experimentar, deixa se desenvolver. Então, esse é o grande apelo que as crianças estão fazendo. O Espiritismo e Educação, pela Web Rádio Estação da Luz. Você está vendo que o Ronaldo está aí com problemas hoje com a internet, mas parece que ele está indo e vindo. Vamos ver se o Ronaldo consegue se fixar agora. Não deu, ele não conseguiu ainda. Ronaldo, quando você conseguir, é só entrar e pegar a palavra. Ronaldo? Muito bem. Vamos, então, destacar aqui esses caminhos para uma nova educação na família. Qual é a tese do Espiritismo sobre educação? É a educação moral. Ou seja, a formação do caráter. Essa é a grande tese do Espiritismo. Onde nós vamos desenvolver a educação moral. E o Ronaldo, eu acredito, vai concordar comigo. Prioritariamente na família. Certo, Ronaldo? Perfeito. A família é o princípio, é o núcleo de uma sociedade. É ali que se principia todos os embates, todo o aprendizado, o que não significa que esse ser, somos todos nós, teremos nossas escolhas no futuro. Mas na família é essa formação do caráter, esse princípio de todo o aprendizado de nossa formação. Os exemplos, principalmente, dos que estão levando a nós o nosso crescimento e a nossa educação. Então, pode ser um avô, pode ser um pai, a mãe, a tia. Quando eu falo isso, Marcos, é porque não necessariamente os pais que nos criam. Pode ser até um pai adotivo, pai de coração, pai biológico, claro, ou a mãe, e vice-versa. Mas é na família que se principia todo o nosso contexto de formação do caráter da educação. Pois é, Ronaldo. Mas aí alguém raciocinando e conhecimento do espiritismo, pensa assim, olha só, o filho, a criança, não é um espírito encarnado. E se ele é um espírito, como a doutrina espírita informa, milenar, passou por tantas experiências, teve várias existências, ensinar o que para ele? Por que tem que fazer isso? Essa importância toda da educação da família. Aliás, tem o seguinte, tem a escola, não? Depois é só na escola. E, Ronaldo, como é que nós vamos responder a essa pessoa? Marcos, picotou, eu não entendi a pergunta, perdão. Hoje a nossa então, conexão está... Vamos lá, picotou. Esse é o teste. Internet é assim, tá? Vamos lá. A criança é um espírito reencarnado, certo? Então, a criança é um espírito reencarnado, que já teve várias existências. Ora, a educação de espírito, até mesmo a educação do caráter, essa educação moral, não é problema da escola. Por que tem que ser problema da família? Eu não vou dizer um problema da família, mas responsabilidade primeira da família. Não que a escola tenha a sua isenção, pelo amor de Deus. A escola é o segmento dessa formação. Até porque os membros de uma escola vêm de onde? Marte? De Júpiter? Não, vêm também, estão vindo, como seres humanos, de uma família. Então, é na família que se principia todo um processo da educação, que será ou não seguida na escola, seguida na comunidade, seguida, enfim, em toda uma sociedade. Mas por que a família? O espírito, quando reencarna, está lá no livro dos espíritos, ele vem como se fosse a primeira vez. Ele esquece de tudo, ele não sabe de nada, só que está inerte, está ali reservado.
as tendências do espírito que estão reencarnando naquela família, já traz intrínseco ali até no berço. Certas manhas, fica muito no colo, certos gênios. É porque nós, Marco, não damos a devida atenção. Ah, que coisa linda, que coisa bonitinha. Aí, quando está com um aninho, olha que lindo. E essa fase vai passar, já está com 6 anos. E o limite? Não, mas para que isso agora? Ele ainda vai crescer mais. Deixa o tempo, vai transcorrer, ele vai aprender, já está com 10 anos, e por aí vai. Então, toda a educação do limite, essa formação do caráter, está justamente no processo que, mesmo antes de nascer, o carinho, o afeto que esse espírito está recebendo como feto, como na gestação da mãe, o carinho da família que o está cercando, ele já começa a receber essas emanações. Daí a importância até de conversar. Eu tenho 3 filhos, eu conversava na barriga com os 3, Marcos, na barriga da minha esposa. Conversava mesmo. Não é brincadeira. Conversava ali com ela, mas não estão percebendo se eu sou espírita, como não está percebendo? Então, realmente, é na família esse princípio de toda uma formação, deixando claro, a escolha posterior, claro que será dele, mas ele teve um princípio, se foi errado ou se foi correto, esse princípio na família é que vai demandar, através dos exemplos que ele está tendo, uma formação. Agora, há casos, em muitos casos, que a família em si não dá nenhuma educação, deixa ele nascer, ele fica renegado até depois de certa idade a tudo. Mas, mesmo assim, ele toma o caminho do bem. E aí, Marcos? Quando ele toma o caminho do bem, apesar de toda a família deixar ele, vamos dizer, a ver navios, vamos dizer assim. É verdade, isso acontece. Antes de responder essa questão que você colocou para no ar, deixa eu ressaltar o que você falou, que todos somos seres humanos, as crianças são seres humanos, os filhos, e que chegam na escola, elas saíram da família. Tá? Só que nós não estamos aqui debatendo se é uma família bem estruturada, não é bem estruturada, se é pobre, se é rica, etc. Mas que saiu da família, saiu. Então, imaginemos aquela cena em que a escola está fazendo a sua parte. Ele, contudo, pegou a professora que realmente ama o que faz e procura se dedicar ali às suas crianças, seus alunos, dar bons exemplos, percebe que ele está na escola, né, com algumas tendências não tão boas, esse problema dos limites, e ela chega, como educador, para fazer a sua parte, para orientá-lo, sentar com ele, ter uma conversa, dar toda uma orientação. Muito bem. Então, ele recebeu educação na escola. Mas, quando ele na escola, volta para a família, saiu da família para ir para a escola. Quando ele sai da família, da escola, volta para a família, que seja, a família de núcleo. Aí ele volta para lá com os ensinos que recebeu, orientação, né, o bate-papo, a professora fez com ele, por exemplo, para ele não bater nos colegas, que não é tão bom assim. Aí ele chega em casa. Aí o pai chega. Aí vai, como é que você foi na escola? Não, foi só o fulaninho lá que às vezes mexe comigo. Senta a mão nele, eu já não falei isso para você? Mexeu com você, bate, tá? Não deixa, não. A bola não sei o quê. Olha só, a professora disse a ele para não bater. Disse a ele para tentar ser amigo, né? Fez uma série de colocações para ele. Ele chega em casa do pai, e o pai tem uma grande peso, uma grande autoridade, né? E diz que é para. Então, olha o problema. Então, essa gestão está boa. Não, o problema não. Nesse caso, o problema não está nela, está lá na família. E o peso da família é gigantesco. É muito grande sobre a função do caráter desse filho. Mas aí, lembrou, Ronaldo, apesar dos maus exemplos, apesar da falta de
estrutura do lar, essa criança cresce, se torna um adolescente, um jovem, um adulto, e é do bem. Teve maiores problemas. Bom, como que ele conseguiu superar isso? É porque ele já trouxe as aquisições de caráter com ele já é inato nele as tendências, as boas tendências, então ele supera meio. Mas o Andrés, e isso é corroborado pelos psicólogos, é corroborado pelos pesquisadores, o André Luiz nos diz 90%, gente, a estatística é muito alta mesmo, 90% dos seres humanos no período da infância tendem a seguir as orientações, os conselhos, exemplos dos pais. Tem uma dificuldade depois de se renovarem quando já estão na sociedade. Então, eu faço aqui um apelo aos pais que tenham cuidado e se perguntem: que educação eu estou dando para os meus filhos? Ou, até uma outra pergunta, eu estou, de fato, educando ou estou cuidando? Porque a diferença, Naldo, entre educar o filho e cuidar do filho. Você está sem o áudio, Ronaldo. Pode falar. Tá, perfeito. É isso mesmo. Isso. Cuidar é uma coisa, tudo bem, mas educar, e a palavra educar é o educar-se também, porque é uma via de mão dupla. Nós aprendemos com os nossos filhos. Gente, eu vou repetir, eu tenho 3. Marco, nós aprendemos até com os nossos netos, que vem trazer também muitos ensinamentos. Por quê? O que eu fiz com o primeiro filho, eu já não faço com o segundo. Caramba, eu pequei um pouco no meu primeiro, na educação do meu filho. Olha, é um amadurecimento em relação, até porque nós vamos amadurecer a experiência através dos exemplos. Nós vamos. A terceira já é uma menina, já tem que fazer uma transformação também, porque não é fácil. São 3 seres distintos. Então, e nós estamos nesse processo também. Mas, Ronaldo, olha só. Deixa só. Eu cuido do meu filho. Olha só, eu providenciei roupas, os médicos, as vacinas, os brinquedos, os passeios, as melhores escolas. Enfim, deixa eu resumir aqui. Eu fiz tudo pelo meu filho, me sacrifiquei e dei tudo para ele. E agora eu não entendo, ele vira as costas para mim. Onde foi que eu errei? Eu acho que você não errou, não. Você deu tudo para ele. Mas deu tudo o quê? Materialmente falando? Hein? É mesmo. Não, materialmente eu dei mesmo. Tudo? Tudo para ele. Mas, e moralmente, o questionamento... Vou falar uma palavrinha que está muito intrínseca na educação. Limites. Será que é o dar? Só dar? Mas dar o quê? Mas aí eu dei a encargo da mãe, né? Ah, sim, a mãe. Ah, bom, você tem razão. A mãe tem responsabilidade. O pai, afinal de contas, tem que trabalhar. Mas espera aí. Mas você não é pai? Sim. Mas não sou mãe. A mãe ficou em casa. A mãe que devia dar essas orientações, esses limites que você falou. Não é assim, não? Sim. Tá. Mas o pai fica onde nesse contexto? Só em dar comida, dar o dinheiro, o sustento da família? Seria isso? Bom, isso é muito importante, né? E eu tive que trabalhar. Né? Aí você tem que entender isso. Então, eu acho que é o seguinte: eu com mau caráter e acho que não está fazendo nada. Não? Já está com. Você está aí com quase 20 anos já, o que é que eu vou fazer? Sim. Sim, o que você vai fazer? Perfeito. Ou o que poderia ainda fazer?
Ok. Não, eu estou fazendo uma maiêutica com você, porque eu quero entender. Porque você disse que é pai. Ah, você então é um pai ausente, não é um pai presente. Pois não. É, Ou é verdade. vice-versa, a Você mãe sabe também que, ausente com o pai. exato, claro. Isso aqui é que eu estava lembrando aqui de um amigo, querido companheiro, já que já retornou à pátria espiritual. Ele era dentista, eu me tratava com ele, e um dia eu no consultório, sabe quando você olha assim para a pessoa e vê que ela está arrasada, acabada, e eu perguntei para ele o que tinha acontecido, e ele me contou que ele tinha 19 anos, e esse filho gostou de baladas, aquela coisa toda, e tinha se envolvido, pega depois da balada, teve um acidente, enfim, no meio da madrugada, ele teve que se deslocar para a delegacia de polícia. E ele disse assim, Marcos, foi esse. Não teve nenhuma vítima, foi só conversar, acertar as coisas, tá? E levei ele de volta para casa. E ele quieto, ele acabou com o carro, né? O carro deixou de existir. Muito bem. Quando nós chegamos em casa, eu olhei para ele, né, ele já indo para o quarto, eu falei, filho, nós precisamos conversar, né? Marcos, sabe o que foi? Abrindo a porta do quarto, olhou para mim e disse assim, velho, a cabeça não, amanhã é só comprar outro carro para mim. Ele deu a porta e foi dormir. E aí, então, ele falou assim, mas onde foi que errei? E falou, olha, doutor, é o seguinte, você já está com 19 anos, mas sempre é tempo de educar. Já que o senhor me fez a pergunta, o senhor me dá a idade de responder. O senhor errou, essa é a sua história, né? O senhor veio de baixo, batalhou muito, crescer economicamente, profissionalmente. Sempre me repeti, não, eu trabalhei feito um condenado para que os filhos não passassem pelo que eu passei. E aí o senhor deu tudo para eles, né? Porque eram filhos, né? Deu tudo, mas esqueceu do essencial, a orientação moral, a corrigenda das más tendências. Posso dar uma opinião? Aí ele falou, pode. Bom, no seu lugar, eu ia chegar agora a eles assim, vem cá, você destruiu o carro. Aliás, com licença, é o primeiro carro que ele vai? Não, é o segundo. Ah, é o segundo carro. Tá bom. Então, olha só, você quer o carro novamente, não é? Qualquer coisa, você sair, essa coisa toda. Não tem problema. Vou te dar todo o apoio para você ter o carro agora, desde que você trabalhe. Porque é na hora, né? Eu até ajudo, mas você vai ter que fazer a sua parte. Ah, pois é, Marcos, eu não sei, eu estou pensando, como que... Bom, eu fui embora, e algumas semanas depois eu tinha que voltar para uma revisão, mas a secretária me liga para cancelar, né, a consulta. E eu falei, mas por quê? Não, porque ele tá internado no hospital. Ué, está internado no hospital? O que foi que aconteceu? Ah, o senhor não está sabendo? Não. Não, ele teve um infarto. Ele teve um infarto? É. Vem cá, a senhora está sabendo se o problema foi um dos filhos dele? Ah, o senhor sabe da história? Sei, porque contou. Foi sim, foi o mais jovem. Se envolveu de novo na batida, no problemão, e o doutor aguentou. E o meu querido amigo doutor, o doutor Fernando, voltou para a pátria espiritual. E esse é um caso real, isso aqui não é uma história inventada. Olha só o problema, não é, Ronaldo? Quando nós não corrigimos as más tendências do nosso filho, quando não damos os limites e quando confundimos o educar com o cuidar, não é mesmo? Perfeito, perfeito. É isso aí, é o dar, mas não deu limites. A educação, como você diz, a educação moral, que eu gostaria, numa próxima oportunidade, conversarmos de novo sobre a moral, que assusta ainda as pessoas, apesar de nós já termos comentado sobre isso. A moral é uma coisa básica e simples. É a regra do bem proceder uns para com os outros. A empatia, o amor, pensar no outro, pensar na coletividade, não só em mim, mas é o caminho. Muito bem, Marcos. Já Verdade. temos perguntas no ar, né, Verdade. Marcos? Já
podemos começar o segundo bloco, não é? Então vamos às perguntas. Aí, já temos perguntas no ar. Pode colocar a primeira, vamos lá. Tenho 3 filhos de 5 a 9 anos, todos saudáveis e inteligentes, mas fico perdida quando tenho que chamar a atenção e colocar limites. O que devo fazer? Marinalva, Rio de Janeiro. Ela tem 3 filhos de 5 a 9, saudáveis, não, pelo que visto, não tem problema, mas ela se sente com dificuldades, né, para poder dar atenção e colocar os limites, famoso limite. É verdade. Marinalva, um abraço a você. Que bom, né, que você tem essa escadinha, né, os filhos entre 9 anos, né, e todos saudáveis, inteligentes, tranquilos. Então, agradeço a Deus. Mas são crianças, né? E, como crianças, sempre precisam. Se criança é rápida, né? É muito ágil. Hoje, aliás, hoje à tarde, né? Estou aqui com a sobrinha aqui, né? Com seus 6 anos. Eu estava trabalhando aqui no computador e ela olhando as gavetas, não sei o que, abriu a gaveta do lado. Ah, isso é mais uma gaveta. Eu falei, mais uma gaveta. Eu guardo aí as minhas canetas e outras coisas. Aí, mas eu estava prestando atenção também naquilo que eu estava fazendo no computador. Ela saiu, tá? Depois, mais tarde, né, quando eu fui pegar as coisas para o programa, abri a gaveta e falei, gente, não é que ela, sem eu perceber, ela virou tudo dentro da gaveta? Eu nem vi que ela fez isso. É criança. Mas aí você depois, você tem que sentar, viu? Mas tem que sentar com seus filhos, os 3, e depois um por um, para mostrar que não se pode fazer tudo. São 3 crianças, querem brincar, nem sempre sentem toda a responsabilidade que nós adultos temos, mas é preciso fazer, Marinalva, isso é muito por educação, os combinados. Ou seja, o que pode e o que não pode. Então, se não pode, mas fez, tem que ter as consequências. Vamos aqui dar um exemplo rápido. Que você combinou com eles, você combinou, tá? Que depois da brincadeira lá na aula, né, que você vai brincar junto com eles, depois vai colocar lá o desenho. Mas que na brincadeira eles precisam se respeitar, não podem brigar entre si, dar empurrão, arrancar o brinquedo da mão do outro. Isso não tem que ser evitado. Mas aí acontece. Um puxou o brinquedo do outro, o outro empurrou daqui, que não sei o quê, e deu aquela confusão toda. Muito bem, parou. Depois da brincadeira, assisti lá o desenho na TV, certo? Errado, Marinalva. Qual foi o combinado? Se puxasse o brinquedo do outro, se jogasse o brinquedo pela janela, se empurrasse o irmão, não sei o que e tal, não teria o desenho. Então não vai ter o desenho. Ah, mas eles vão abrir o berreiro. Mas você é uma educadora. Né? E eles têm que entender que eles só têm que assumir as consequências dos seus fatos. Então, com esses combinados, é mais fácil trabalhar os limites, saber que não pode. Eu tenho aqui em casa, na minha sala, é uma caixa de madeira, toda pintada, que eu ganhei uma vez num evento, e ela fica, então, lá no rack, e a criança aqui, ela adora a caixa, né? Ai, quando viu a caixa, né? Primeira vez que ela pegou, olhei para ela assim, você pediu licença? Você perguntou se pode pegar essa caixa? Aí ela ficou meio, não, né? Então, olha só, pode, mas você precisa pedir, por favor, se pode pegar a caixa, porque a caixa é um enfeite, não é um brinquedo. Aí ela ficou lá com a caixa e perguntou se podia guardar os brinquedinhos dela lá, uns bonequinhos. Eu falei, pode. Todas as vezes que ela vem em casa agora, então ela chega, olha para a caixa, olha para mim ou para minha esposa, né, e pergunta, posso pegar? Então ela aprendeu. Ela aprendeu que não pode simplesmente entrar e ir pegando. Então, Marinalva, faça esses combinados, tenha esses diálogos, e aquilo que foi combinado como consequência precisa ser
aplicado. Não pode abrir mão de jeito nenhum. É como Jesus nos diz, né? Como é que tem que ser o nosso falar? Sim, sim, não, Muito não. Então bem. é assim que os limites vão sendo trabalhados. Tem um aspecto, Marco, que eu gostaria de colocar aqui, duas coisas Sim. importantes, que é a brincadeira. Quando a criança brinca e que larga os brinquedos em tudo quanto é canto da casa, ela vai Uhum. chamar a criança, ela Isso. mesma vai guardar os brinquedos. Você pode até ajudar e tal, vez outra, mas ela não Claro. pegou o brinquedo e espalhou tudo. E o que, que acontece? Ah, não, ela é pequenininha, não pode fazer. Aí você acaba guardando tudo. Amanhã essa criança, você vai lá e vai guardar os meus brinquedos, mamãe ou papai. Não, você não pegou, mas você sempre guardou para ela. Estão percebendo? E outro detalhe, quando você diz Exato. não, vocês vão dizer sim, sim, não, não. Quando diz não, ela faz pirraça, aí você, não, deixa. Esse deixa naquele momento, acabou. Não. Acabou. Faça a educação funcionar naquele momento que ela fez pirraça, porque você disse não. Não pode ser assim. Porque é uma bola de neve. Perfeito, Marcos? É a bola de neve Exato. e É lá isso na mesmo. frente vem os problemas mais sérios. E você Próxima sabe, pergunta. Ronaldo, Oi, antes da próxima pergunta, Ronaldo, eu vamos estava lá. lembrando aqui a minha filha, quando era pequena, né? Eu tenho 2 filhos, um casal, e ela tinha essa mania de espalhar os brinquedos pela sala. Né? E ela tinha 2 caixas de brinquedos, então um dia eu peguei, puxei a caixa lá para o meio da sala e falei, filha, olha só, agora precisa guardar os brinquedos, né? Porque precisa tomar banho, depois vamos jantar, não sei o que, não é mesmo? E eu sabia que ela tinha preguiça de fazer isso, que ela não gostava, né? Falei, vamos fazer o seguinte, papai vai começar aqui deste lado da sala e você começa desse. Vamos ver quem coloca mais brinquedo dentro da caixa. Então eu transformei numa espécie de brincadeira, uma competição. Isso. E eu pegar lá, já vou colocar hein? Não sei o quê. E ela começou, né? A tentar colocar mais brinquedos. E eu fui lá, claro, me arrastando para colocar brinquedos para deixar ela ganhar. Né? Excelente. Mas olha, ela aprendeu. Ela aprendeu e, com o tempo, ela mesma já se organizava, já guardava. Eu fui mostrando para ela, olha como fica muito melhor a sala, né? Sem ter todos os brinquedos espalhados, né? Você tem que aprender a brincar lá no seu canto, ou no Perfeito. sofá, né? E ela foi aprendendo. Eis aí, então, o que nós temos que fazer. Perfeito. Vamos lá, já temos perguntas no ar. Muito bem. Sandra, Rio de Janeiro. Levo meu filho na evangelização no centro espírita. Preciso fazer mais alguma coisa para a sua educação moral? E aí, Marco? Ô, Sandra, olha, você, seu filho, a evangelização do centro espírita. Importantíssimo. Todos os pais que tiverem essa oportunidade devem levar seus filhos para a evangelização no centro e devem comparecer também, devem acompanhar do grupo de pais. Mas não basta, né? Nós já quando iniciamos o programa, nós estávamos falando aqui, né, do binômio família-escola. E daí, contamos aqui exemplos mostrando que basta matricular o filho na escola. É a mesma coisa com relação à evangelização no centro espírita. Para a completa educação moral do seu filho, basta matricular e levá-lo na evangelização lá no centro espírita. Isso é tanto. Basta... Opa, desculpe, gente. Mas não basta. Mas você tem que fazer a sua parte em casa. E fazer a sua parte é dar as boas orientações, é dar os limites, é corrigir as más tendências, mas como lembrou aqui já o Ronaldo, é educar-se para dar bons exemplos. Senão, vai acontecer, seu filho vai crescer e com o tempo ele vai raciocinar o seguinte: por que tenho que ir nessa evangelização lá no... Se sempre que eu volto para casa, mamãe faz tudo ao contrário do que eu aprendo lá. E ele terá a tendência de rejeitar a evangelização, a frequência no centro espírita. E aí, quando os pais, e principalmente as mães, chegam para nós, mas meu filho não quer vir mais na evangelização, parece que o
tema é evangelização. Às vezes, sim, claro que é. Né? Evangelizadores, Jesus não são isentos de vezes, criatividade, falta dinâmica na evangelização, mas há esse outro lado. É quando os pais não se esforçam. E tem mais. Nada de chegar na porta do centro espírita, entregar o filho e ir embora para o shopping. Ou assistir o jogo de futebol, para voltar, que horas que termina a evangelização? Ah, tal hora. E aí você aparece lá naquela hora. Os pais vão participar do processo. Muito bom que tivesse grupo de pais no mesmo horário em que está ocorrendo a evangelização para as crianças, para os jovens. Então, não basta levar seu filho para a evangelização. Tem que fazer o evangelho no lar e envolver o filho. Se preocupar em dar os bons exemplos, sem diálogo aberto, os limites, os finados, e fazer efetivamente uma família de união, de solidariedade. Então, tem que fazer a parte da família. Nem a escola vai salvar as almas infantis, nem a evangelização do centro espírita. Não basta ser pai ou mãe, tem que participar. Participação. Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta. Hugo Abreu, Afogados, Recife. Qual a importância dos grupos de pais dos centros espíritas para a evangelização dos filhos? E como funciona? Hugo Abreu. E como funciona, Marcos? Esses encontros, grupos de importância. Aliás, é muito importante isso aí, muito importante mesmo. Esse grupo de pais. Muito importante mesmo. Essa pergunta do Hugo é a complemento que a Sandra fez, né? Que não basta apenas levar os filhos para a evangelização, tem que participar. Então, recomendo aqui aos agentes do Centro Espírita, eles que estão à frente da evangelização infanto-juvenil, que providenciem a realização do grupo de pais, que pode ser chamado também de encontro família, enfim, a melhor nomenclatura, convidando incessantemente os pais para fazer sua participação. É um grupo estudo, é um grupo em todos podem participar. Um tema já aqui no nosso programa de Espiritismo e Educação, né? Estudar esse tema. Pode fazer uma apresentação prévia do tema, dizer que é 40 minutos, né? 1h30. Então, você faz uma apresentação, de preferência dinâmica, usando, por exemplo, o PowerPoint com slides. Então, você faz uma apresentação sobre o tema e deixa no ar indagações, perguntas, e aí abre. Abre para que os pais, os responsáveis ali pelas crianças que estão na evangelização, comecem a falar. O que entendeu? Deixou de... E como faz isso? Mas não sei... Deixa a coisa... Porque, na verdade, quem coordenar não é um palestrante, é um coordenador. Ele coordena o estudo. E os pais, com essa interação toda, aí vem uma segunda etapa em que você vai solicitar eles em que querem estudar os temas que os incomodam, né, que é problema para eles, o que vocês gostariam de debater, de estudar à luz do Espiritismo aqui no nosso grupo de pais. Isso é um desafio, mas é muito importante, porque nós precisamos aprender a fazer planejamento em cima das demandas reais. E não, vamos estudar com eles esse tema, que eu acho que eles precisam. Você sabe se eles precisam de tema mesmo? Eles estão querendo estudar outras coisas. Então, você deixa participar. Então, tem que ser um grupo dinâmico, aberto, participativo, sempre, obviamente,
à luz espírita. E, Muito bem. dependendo do tema, você pode convidar pessoas que têm uma especialização maior, né, nos seus estudos, no seu conhecimento, até mesmo seja um profissional daquela área, que vai poder trabalhar melhor aquele tema. Né? Então tá ótimo. Você vê lá no Centro Espírita quem é pedagogo, psicólogo, por exemplo, e que poderia comparecer para trabalhar aquele tema X ali que os pais estão querendo estudar melhor. Então, esse é o grupo de pais que deve acontecer no mesmo área da evangelização infanto-juvenil. Pais, vão para o centro espírita, enquanto os filhos se dirigem para as suas salas e suas atividades, eles se dirigem para as suas atividades, bate o mesmo horário, a saída todo mundo junto, vai ter um lanche, olha que coisa maravilhosa. E aí, então, nós temos o grupo. Muito bem, Marcos. E realmente os pais participando ajuda muito no processo da educação dos filhos, não só numa evangelização, como na participação da vida escolar do filho. Isso é muito importante. Eu sei. Próxima pergunta. Muito, sim. Opa, olha aí, Wanderson, Natal. Minha família não se dá bem. São discussões e outros problemas. E por isso não falo com meu irmão. Somos adultos e casados. Não sei o que fazer. Que bom. Já deu o primeiro passo. Já deu o primeiro passo. É verdade. Wanderson, claro que você não relata aqui na sua exatamente, né, o que aconteceu, né, entre você e seu irmão para que vocês não se falem, tá? Mas obviamente que não deve ter sido uma coisa simples. Mas olha só, primeiro passo é não culpar o seu irmão. É se olhar, oh, o que eu posso ter feito levou a essa desavença, levou a esse corte entre nós. O que eu devo fazer, o que eu posso fazer para uma reaproximação? Porque você precisa fazer a sua parte. Muito bem, está difícil a reaproximação a nível físico, presencial, mas você, com a doutrina espírita, pode orar. Orar por você, né, para o autocontrole, sua autoeducação, orar também pelo seu irmão. E todas as vezes que você enfia, tudo bem, não está, porque provavelmente, né, se ele souber que você está, ele não vai. Ou se você souber que ele estará, você não vai. Mas sempre que você estiver em família, com seus pais e outros entes, procure harmonizar. Não entre em discussão, em boca, em pré-julgamentos sobre este ou sobre aquele. Eu sempre digo que nós precisamos mudar de profissão, deixar de sermos fiscais da vida dos outros para fiscalizar a nossa vida. Porque o exemplo é o que já colocou. Olha só, você tem a capacidade de ver o cisco, a poeirinha lá no olho do outro e não atrave no seu olho. Porque assim somos nós. Nós ficamos julgando. Ah, se o Ronaldo isso, ah, se o Ronaldo aquilo, se o Ronaldo entender, se o Ronaldo, né? nós somos assim, e o Ronaldo faz a mesma coisa. Não, que se o Marcos não sei o quê, o Marcos podia melhorar, nós somos fiscais da vida dos outros, esquecemos isso. Então, olhe para você e pouco a pouco emita para o seu irmão a mensagem de concórdia, de paz. Quando tiver a oportunidade de cruzar com ele, tente o diálogo fraterno e deixe o passado no passado. Porque é preciso construir o presente a ponte para que tenha um futuro muito melhor. Aqui agora, Jesus também foi muito claro, né? Reconcilia-te com o adversário enquanto você está no caminho com ele. Por quê? Porque se você deixar a morte acontecer, né, voltar para o mundo, todo mundo voltar para o mundo espiritual,
a situação pode estar muito pior, ainda mais do outro. Ou se você desencarna carregando água, rancor, que acaba gerando ódio. E o desejo de vingança. Então, é aqui e agora, em nome da fraternidade, em nome da solidariedade, do amai-vos uns aos outros, que é preciso fazer isso. E olha, Wanderson, eu tenho um amigo, que o caso dele é muito semelhante aí ao seu, e ele disse que realmente ficou alguns anos sem falar com um dos irmãos. Até que, finalmente, numa festa de família, os dois compareceram, e ele disse assim, sabe, no início eu fiquei no meu canto, e que ele também ficou no canto dele. E eu pensei assim, melhor desse jeito, não é? Mas aí a minha consciência doeu, porque eu sou espírita, né? Eu falei, mas o que é que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu fui bem devagar, eu fui me deslocando, até que eu me aproximei dele. Me aproximei dele, cumprimentei, ele me cumprimentou, falei para ele assim, meu irmão, olha só, vamos parar com isso? Ah, e o que deu origem à nossa briga foi uma coisa que nós podemos aqui resolver com a maior facilidade, não é? Então é o seguinte, vamos fazer assim, assim? E ele disse, olha, na hora o meu irmão olhou assim para mim, eu também acho que não tem nada a ver nós ficarmos brigar de jeito. Ou seja, nós só não tínhamos feito a reconciliação antes, porque um evitava o outro. Um não tinha coragem de falar com o outro. Quando finalmente nós conversamos, nós nos acertamos e graças a Deus ele me disse, Marcos, hoje vivemos bem, está tudo tranquilo. Faça isso, Wanderson. Reconcilie-se contigo mesmo primeiro também, o auto-perdão, que nós ficamos, às vezes, remoendo muitas coisas conosco. Muita paz é isso aí, Anderson. Bom, tenho 16 anos e sinto que penso diferente dos meus pais. Estou conhecendo a doutrina espírita e queria uma orientação. Obrigado. Marcelo, Rio de Janeiro, Marcos. Tem 16 anos. Gostei da pergunta dele. Marcelo. Também gostei. Essa pergunta, viu, Marcelo, faz com que eu e o Ronaldo voltemos aos nossos 16 anos, né? Essa fase da adolescência. Marcelo, é natural, às vezes, e sintamos que, como você coloca aí, pensamos de forma diferente dos nossos pais. Porque os nossos pais são de outra geração. Hoje, por exemplo, os meus filhos, né, já são uma nova geração, e às vezes, olha, eles pensam de mim. Não viu, Marcelo? Que os meus filhos concordam tudo comigo, não. Porque não é assim que acontece. E graças a Deus que acontece assim, porque eles são individualidades, têm as suas personalidades, e não podem pensar igual ao pai. Mas lembre-se, Marcelo, que seus pais lhe deram a bênção desta existência, permitiram o seu nascimento, lhe acolheram no lar como filho. E eu tenho certeza que eles devem ter muito esforçado para dar o melhor para você. Você tem 16 anos. Juridicamente, você não está participado, porque isso vai acontecer aos 18 anos. Portanto, você ainda é dependente deles. Você mora com eles e deve todo o respeito a eles. Quando você discordar da opinião do seu pai ou da sua mãe, saiba conversar com eles. Às vezes nem fale nada, às vezes não vale a pena, porque você pode gerar uma discussão que não vai levar a nada, ser um desequilíbrio da atmosfera psíquica, espiritual do próprio lar. Eu sei que às vezes não é fácil, mas eu sei disso. Quando estamos na aventura, nós temos muita energia e um ímpeto muito grande de já querer falar e fazer. Mas é a experiência da vida que você ainda não tem. Você disse que está conhecendo a doutrina espírita. Não tem muito chão pela frente. Tenha calma. Mergulhe mais no espiritismo, frequente o centro espírita, vá lá no grupo da mocidade, né, da juventude espírita. Tá? Aprenda a cantar as suas energias no bem,
E em casa, lembre-se, dialogar, conversar. Diálogo, conversação não é imposição das ideias e dos próprios pensamentos. O diálogo é uma via de mão dupla. Se você fala, você também tem que saber ouvir. Tá? Sempre assim, para lidar da melhor maneira com os seus pais, permitindo que eles também lhe conheçam, sabe? E sabendo também como lidar com você. É uma fase de autoafirmações, faz parte, nós já passamos por É, isso. Mas, olha, eu aconselho, como você disse, que está. Não é um conselho, é opinião. Mas o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela parte do honrai vosso pai e vossa mãe, é importante que todos os jovens devem ler esse aspecto. As instruções dos espíritos ali, belíssimo. A responsabilidade dos pais, assim também como as responsabilidades dos jovens, dos filhos para com os seus pais. Então, tempo. Como o Marcos falou, a doutrina espírita, nós estamos aqui com mais de 60 anos, hein, Marcos? Mas estamos ainda engateando com a doutrina espírita. E você está num processo bom, porque muitos, nem na sua idade, ainda conheceram ainda a doutrina. Mas você já tem essa preocupação. exato. Isso já é um bom caminho. E aí, Marcos, chegamos ao nosso final? Pelo visto, acho que não Não, tem acho mais que ainda perguntas. Não, Tem tem sim, uma. teve última. Michele Vitória. O que os pais podem fazer diante de um filho rebelde, indolente, preguiçoso, que não gosta de estudar? Ele está com 16 anos e sempre foi assim. Opa! E aí, Marcos? Sempre foi assim? Michele, como nós temos esses casos. Mas o Espiritismo explica que são espíritos rebeldes à lei divina, são espíritos que estão tendo a oportunidade reencarnatória junto a bons pais. E lembrando, viu, Michele, que nós, pais irresponsáveis, e você sabe que a semente às vezes fica lá e não germina, né? Ela não brota, mas ela está lá. Você sabia, Michele, que os pesquisadores já encontraram sementes de trigo nas tumbas dos faraós egípcios, calculando que as sementes têm para mais de 3.000 anos de existência. Você sabia, Michele, eles plantaram essas sementes e o trigo nasceu e floresceu? Ficou guardado lá 3 anos. Mas assim que foi dada a terra, o adubo e a água, pronto, floresceram. Às vezes, realmente, nós sofremos muito com esses nossos filhos, que são extremamente rebeldes. Nós temos que continuar a ser. Emmanuel nos lembra, no livro O Consolador, psicografia do Chico Xavier, que muitas vezes, e ele já está aí com 16 anos, só a vida ensina. Ou seja, você faz de tudo, você fez de tudo, não vai abandonar. Mas ele se torna adulto. E adulto, ele vai tocar a vida dele. E muitos, por teimosia, só vão aprender sofrendo. Mas você vai mostrar a ele que você está ali, do lado, você está presente, você está pronto. Quando ele quiser realmente dar o seu orgulho, sua teimosia. Então, Michele, nunca desista do seu filho. É um espírito rebelde, portanto, é um espírito difícil, mas ele encarnou para receber a inteira do seu amor, seus exemplos, da sua dedicação. A certeza, se não acontecer nessa existência, com certeza, lá na frente, porque a vida continua após a morte, um dia ele vai reconhecer tudo o que você, o que os pais, os responsáveis fizeram por ele, vai se arrepender, vai iniciar então sua reparação e sim, ele vai agradecer a você, a família e a Deus. Continue a Muito bem. frente do alto. Assim como nós também, né, Marcos? Nós Sim, também fizemos, claro. passamos por isso. E uma coisa importante, o filho pródigo está aí. É um grande ensinamento, o filho pródigo.
ele retorna. Vai cair essa semente, vai frutificar. Bom, com certeza. Chegamos. Tem mais uma? Tem uma. Vejo minha filha como inimiga e rival minha em relação ao meu marido. Jabas Quintas, Natal, Marcos. Olha, Deus que vem do passado. Demonstra, você tem um tema realmente. Aí, há um triângulo, né, que já vem aí do passado. Mas olha, estuda o Espírito, ore muito, peça a Deus forças morais para resistir à tendência dessa rivalidade. Que hoje você é mãe, hoje ela é filha, hoje ele é seu e é parte é outra configuração. E nós reencarnamos para aprender a nos amarmos e superarmos o passado. Não importa o que tenha acontecido. Tá? Mas já que você está se sentindo feliz e muito oração, peça muito a sua guarda para lhe auxiliar. Não deixe de fazer o evangelho no lar, frequentar o centro espírita, mas lute consigo mesmo para superar tendência, rivalidade. Então, precisa trabalhar muito. Bom, estamos chegando ao final de mais um Espiritismo em Ação pelo web Estação da Luz. Ronaldo, quer fazer sua despedida? Muita paz, que Jesus os abençoe, nosso carinho de sempre, orando, empatia, muito amor, pensando no outro, pensando na coletividade e o nosso culto cristão no lar. Não esqueçam. Muita paz, até a próxima segunda-feira. E você que está aqui nos acompanhando, não deixe de ficar ligado na web rádio Estação da Luz, que transmite a programação através da internet, tanto no YouTube, no Facebook, tá bom? E nosso Espiritismo de Educação volta na próxima segunda-feira, da noite. Até muita oração, um grande abraço e que Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sempre perfeitos e nos ensinou esta lição, que somente o amor
será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar